Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai terminar a série de vídeos falando sobre a artéria. Vamos ver como as artérias regem a vida por serem desajustadas e justas no sentido de fazerem relações com o meio, né? Uma vez que a artéria ela é a passagem, né? Ela é a transmissão buscando a segurança a partir dos descompromissos que ela encontra no seu traçar. E todos os descompromissos desreferenciam as matemáticas impostas. Então, supostamente, existem as leis do universo que integram-se no compassar dessas artérias. E as artérias, elas inseminam luz nos vasos, né? Ou elas expressam essa luz. Ou seja, é a sombra por trás de uma coisa que sintetiza algo grande, né? Então a artéria, ou a arte em si, que é o tema principal, sempre é um degrau de desescalonamento que se perde nas várias objeções que aquele apreciador o faz. E isso é importante porque isso é a exponencial da atividade em decaimento. Então isso é a segurança, né? É o parâmetro previsível de decaimento de uma atividade sendo absorvida. E o coeficiente osmótico de absorção dessa energia, ela parte da expressão que o Sol vai nela. Tanto é que se a gente muda a grade artística do Sol, né? A gente muda as linhas solares que entregam energia a esse gradiente, muda toda a visão e pode mudar toda a expressão e dígito de arte, né? Por causa da referência, né? Da janela que lhe insola poder de refração. Essa refração, ela convida aos desestímulos perceptíveis das nossas portas sensitivas, né? Fazerem essa comunhão de desadequação, desagradação, para graduar aquilo que vê a partir dos conjuntos de visores e de retratos de experiências que já vimos. Então, a artéria, ela é o compasso, para mim, de Deus. A arte é o compasso de Deus. A circunferência que rege uma travessia, ou seja, os feixes, os conjuntos de feixes que entregam a harmonia do complexo todo e buscam dentro dessas passagens adequações mais precisas na pressão para poder desenhar a harmonia posterior. Isso, para mim, é um contrato com Deus que revela do homem um potencial de trabalho. O que lhe imanta e lhe confere esperança na vida é isso. É aquela costura de pressões precisas para poder desmanchar
as rotas de um vaso maior e construir um vaso menor. E eu vou mostrar isso no espelho para vocês, primeiramente no espelho interior do organismo, que diz acordoar-se para sentir a arte e as suas desexpressões decaindo dentro de si, a efeito de um abraço, né, de uma injeção, do ingerir dessa refração solar que se bate nas estruturas artísticas e enobrece o ser a partir desse desexperimento de decaimento desse sol por construção orgânicas, né? Então, quanto mais desconstruções orgânicas o sol bate e faz a gente sentir, mais a gente guarda esse abatimento e a gente se sente rico dentro de si, dentro de nós mesmos, organizando todos esses conjuntos de abatimentos solares. Isso é sensação, isso é riqueza, isso é busca por organização estrutural inteligente para poder ser capacitante de guardar mais abatimentos solares de forma orgânica, sensitiva e rítmica, porque a rítmica é o descompassar exponencial que me faz memória, né? O que é memória? É gradientes de pressão de passagem que corroboram organicamente com os trajetos para poder desagestionar convecção, né? Percussão de senso lógico que atende a minha necessidade de uma experiência passada controlar uma experiência presente. Então, a memória ela é muito fácil, porque a memória é um dissenso do presente, do estado presente, que busca relação desse presente com algo que já foi prestado. Então é um desescalar, né? A memória ela é presente, porém existe só uma fagulha dessa memória nesse presente, e que às vezes eu dessa fagulha e com a rima eu volto para o ponto certo na desexponencial, no plano exponencial do conjunto que eu escalei, organizando esses álgonos rítmicos dessa razão do sol batendo na matéria e desexpressando vários sensos dessas matérias, vários produtos desse debate do sol, né, dessa refração solar. Então a primeira paisagem do vídeo de hoje vai ser essa aqui, ó. Essa é a primeira paisagem do vídeo de hoje. E aí nessa paisagem nós estamos vendo a estrutura que a gente reconhece sobre a anatomia e o processo que a gente chama de dissecação. Dissecação é uma forma nobre de apresentar a organização do corpo a partir
dos cortes, né? Então a gente tem um corpo e aí a gente vai cortando ele de forma nobre, de forma organizada, a partir dos eixos, né? Essa solução nobre de nós, né, pesquisarmos fazendo cortes nobres, ou seja, fazendo relações matemáticas de divisão a partir de referências, que a gente muito bem encontrou na natureza, nos levou à organização do ritmo dos vasos. O ritmo dos vasos, eles se pautam por serem constantes, adequados por pressão. E essa pressão a gente chama de orientação sensitiva em vaso, ou seja, um invasor em vaso. E o que seria um invasor em vaso? Algo que vive constante sobre o seu tecido hematopoético, que é o tecido sanguíneo. Então, o tecido hematopoético atua na produção dos elementos figurados do sangue. Estão envolvidos nos processos de renovação, proliferação, diferenciação e maturação de células. Então esse tecido, ele é uma constante, né? Só que às vezes ele sofre oxidação por temperatura ou por baixa de nutrientes, e aí esse tecido ele fica prejudicado. Porém, ele sempre, como o tecido, enaltece o organismo sobre sua passagem. Então, a defractação desse tecido, ou seja, a baixa de nutrientes ou a oxidação por temperatura, né, faz com que as estruturas rígidas desse tecido, ao passarem, não consintam ao organismo a metabolização adequada para os sensores serem ativados em proporções X tamanhas que lhes fazem defender aos estresses coletivos desses conjuntos sistêmicos de organização de indivíduo para a sociedade. Ou seja, é muito importante o sangue, né? O cuidado com esse sangue. Esse sangue ele tem um conjunto de dissolução, né? de dissoluções para os órgãos em integralização. Então ele conecta e programa todos os órgãos sobre essas invasões sensitivas. As invasões sensitivas, elas são da flora que é constituída pelos receptores. Receptores de vasos sanguíneos, né? Então, receptores são para nós como aquelas como seguranças em porta de festas, né? Receptores são para nós são os nossos seres recebendo alguém na porta de nossas casas. Receptores para nós são todos aqueles momentos que a gente vai fazer uma mudança sobre um presente que está para o desconhecimento, ou seja, é um risco invasor. Então, sobre esse risco invasor, a nossa matemática de reconhecimento vai decompor o que está
para ser invasor a ponto dele se tornar um visitor. Entendeu? Então, essa é a recepção. Recepção é isso. É desadequar a decepção para fazer a recepção se tornar íntima ao organismo e fazer uma integral na massa hematopoética, na massa sanguínea, na massa de se desinstituir sentidos. E o organismo ele faz isso sobre as terminações nervosas que existem nos receptores a partir dos seus sensores críticos. E os seus sensores críticos são nada mais, nada menos do que proporcionais e inimagnéticos, né? A gente tem vários tipos de discursores receptivos que fazem dessas retrações, né, predistas a desindexação do risco, né? Eles fazem a involucração desse prejeito que diz ativar a célula buscando entrar-se nela, né? A célula é uma residência. A célula ela é parte de um todo, de uma integral. Então a célula são estruturas que formam um corpo de todos os seres vivos, apesar das diferenças de todas as células apresentarem membrana plasmática, citoplasma e material genético. Então, se esses invasores querem desacelular rítmicos desencadear metabolismos celulares, eles precisam ser aceitos pelas células. Logo, os receptores celulares que formam os vasos, eles vão fazer as perguntas que vão concorrer. As perguntas que vão concorrer partem das rimas das experiências colhidas já no concorrer do organismo, principalmente nesse concorrer vestibular de maturação embrionária, né? Maturação embrionária. Porque aqui, né, nesse período onde o feto ele está sendo formado lá dentro da mãe, no útero, os vasos e todo esse processo dentro de ambiente fisiológico seguro, né, ele diz associar os fluidos e diz se destacar sobre a arquitetura de ácidos ribonucleicos, né, os DNAs e RNAs, sobre a imantação dos fluidos que lhe permanece conhecimento. Então todas as difrações, né, desses volumes que fazem na bioquímica dessa composição um percurso coerente sobre as pressões, pois os vasos nesse ambiente celular, sofrendo osmoses e desorganizações nesses complexos embrionários, são tão finos que os fluidos, né, e por eles serem microscópicos, eles conseguem sim fazer essa difração. E é encantador esse processo de involucionar vida dentro de um ser. E aí a gente tem as várias fases, e nessas fases os organismos eles estão desacordando as recepções a partir desses freios que são gerenciados a partir das células e as suas desexpressões no organismo, né, nessa vida intrauterina, né, que é a parte que cuida da lição segura,
né? A lição segura de se dissolver por sensibilidade, o desenvolvimento desse rítmico sensitivo, dessa sensibilização nesses locais adequados, né, das regiões celulares, pois isso vai lhe prestar configuração para a sua vida, né? E essa é a sua invasão, né? Isso que vai lhe invacinar sobre a vida, né? Então, dentro desse princípio, né, a evolução celular, ela vai sobre esse princípio instalado na vida uterina. E aí, nessas células, a gente tem sempre os receptores. Quando existe um invasor que a célula não consegue eliminar o invaso, ele acaba atribuindo uma desrejeição na célula, e a célula ela acaba se promovendo o que a gente chama de apoptose, que é a morte programada da célula. É uma forma de morte celular programada ou suicídio celular, porque essa invasão, né, ela descolabora o estresse da célula. A célula ela não está programada para ser estressada. Olha só, esse ambiente seguro programa a célula para só funcionar quando ela estiver em condições de funcionar. A evolução celular confere força para as células para aumentar sobre uma exponencial. A partir de exponencial, que é esse aqui, ó. A partir de exponencial, a célula ela aumenta o seu calibre de ser e estar acontecendo, né? E como que ela aumenta? Vamos ver isso agora, ó. Eu trouxe essa caixinha aqui, ó, pra gente abrir. E a gente vai abrir essa caixa assim, ó. Vamos abrir a caixa para ver o presente. Então esse aqui eu vou pôr aqui. Isso aqui eu vou fazer assim. Essa aqui eu vou pôr aqui. E essa aqui eu vou pôr aqui, ó. Pronto, abri a caixa. E nessa que eu abri a caixa, ela se tornou isso aqui pra mim, ó. Né? Um vaso. Então o vaso, ele concorre sobre as pressões nesse eixo de um quadrante, né? Nós podemos dividir de várias formas os vasos. Aqui eu dividi em quadrantes. E sobre um quadrante, a gente tem essa margem de acontecimento. A exponencial dessa margem, né, é você, sobre forças de expressão, encontrar os pontos que vão despressionar o ritmo do decaimento, né? Então, em toda a parte aqui, ó, que se houver pressão de fora, né, a gente tem as pressões de fora, ela desexpressiona exponencial aqui, ó, nesse vaso. Então os apertos de fora fazem isso aqui, ó, nos vasos. E como isso aqui está acontecendo, o sangue que passa aqui dentro sofre instrução de meio sobre a expressão de fora. Logo há uma exponencial.
exponencial que desrevela a interjeição das áreas de passagem segura do sangue. Logo, quando não há insegurança, a homeostase ou a aderência dos estressos num eixo comum, né, no dia a dia, ela se torna falha, prejudicada, e isso causa uma queda na imunidade do organismo. Se isso continuar por muito tempo, isso pode criar placas aqui e até pode dificultar a retornada do vaso, fazendo essa região aqui, ó, essas regiões que sofrem esses vetores de exteriores de pressão, podem fazer a reconfiguração desse vaso e ele se tornar sensível, né? E se o vaso ficar muito abalado, né, sofrer muita dessas pressões de fora, ele pode esticar essa coisa e ficar sensível. Isso falando do vaso, né? Desse vaso aqui, ó, que a gente está falando, é um conjunto enorme de células, um conjuntão de células. Então isso é um padrão que o organismo fez para poder gerenciar a segurança em uma escala de tempo muito maior. Ou seja, isso acontece a todo momento. Porém, as células que se desacordoam com o estilo da vida, né, empregado lá no embrião, elas sofrem apoptose. Ou até mesmo necrose, mas elas sofrem apoptose. Elas morrem, elas se suicidam para poder que o organismo nascer células novas e mais adaptadas a esses estímulos de pressão de fora. E isso é treino ou adequação arteriolar da artéria, né? Porque os vasos no organismo, esses vasos aqui, eles são artérias, entendem? E eles que passam despressionando e fazendo essas renovações no organismo. Eles que nutrem e fazem tudo acontecer sobre esses circuitos aqui, ó, neuronais, né, que desencadeiam os ritmos colinérgicos no organismo. A colinergia diz ao coração uma pressão rítmica para poder fazer a bomba ou o motor do sangue, o motivo do sangue concorrer e desaflorescer sobre os vasos maior calibre nas funções que estão sendo destemperadas com o desenvolvimento da motoração do homem, né? Então, quando a gente se movimenta muito, principalmente músicos e tal, muito movimento, o que a gente faz? A gente faz bomba de sangue de forma intuitiva. Por quê? Porque existe um destemperamento que oxida sob pressão. Isso aqui é uma pressão individual. É eu fazendo pressão em mim mesmo, né? Quando a gente toma banho, né? Eu fazendo pressão em mim mesmo. Então isso tudo é um desacordo que eu faço a partir desse estresse, dessa oxidação, sim. A colinergia que eu estou instalada nela nesse momento, a colinergia, por exemplo, esse feedback do computador, as luzes aqui, as luzes lá de fora, a pressão de oxigênio no ambiente, toda essa colinergia, as ondas mecânicas do ambiente,
todo esse gradiente colinérgico, ele desinstala sobre um vetor que ele varia muito a constante, ou muito pouco a constante desse vetor que eu estou agora. Então é um ambiente previsto. Eu estou dentro de uma residência. Logo, eu consigo despressionar a mim mesmo, né? E essa dispressão faz um dígito no organismo, né? Então, aqui eu consigo chamar vaso de sangue. Eu faço pressão no vaso e aí essa pressão, despressiona. E é aquilo que a gente mostrou. Se eu fizer isso muito tempo, o que isso vai fazer ao organismo? A gente tem dois caminhos. A apoptose, que vai fazer as células estressadas morrerem, e o sangue fazer renovação, mandar o calibre, né, a ejeção de sangue, a resposta aos tecidos para que ele refloreste, né? Então vai haver um reestímulo celular para poder tomar o lugar das células mortas por esse estresse. E a outra é você nunca cessar esse estímulo e aí você lesar, você cortar, né? E aí não tem como, né? Aí é um corte. Mas o que eu quero dizer com isso? Que essa é a escrita de Deus, né? Essa é a escrita do universo, né? Essas são as nossas placas de detecção possíveis, né? Tudo que for emitir para nós fonte de energia só vai ser permitido concorrer por conta desse fluxo, né? Que é o consentimento de enaltecer essa descarga a partir dos rítmicos de desadequação orgânica, né? E a adequação é fazer esse acordoamento, é encontrar qualidade orgânica para poder organizar o direcionamento da reflexão, né, do reflexo dessa massa ou desse desenvolvimento que entra em nós, para poder se tornarmos vivos sobre esse desenvolvimento. Senão a gente morre, ou as células morrem sem reflorestar. E agora eu vou mostrar para vocês assim, isso aqui, ó. Então, nós temos dois tipos desses vasos, porque é uma balança dessa percussão. E essa percussão ela é feita pelas pressões. As pressões de fora e de dentro. Só que assim, dependendo da pressão que o fora faz, essa retenção dessa pressão desestrata memória de experimento. Logo, esse desestrato me faz pressionar sobre esse retrato, né? O que eu quero dizer? Que existe a memória muscular de inflexão por desfotografar sobre flexão um acontecimento, né? Então é como se... Deixa eu voltar aqui. É como se um filme tivesse concorrendo aqui no ambiente. E aí sobre esse filme e sobre o percurso rítmico que esse filme escala, eu consigo gravar partes disso na minha memória muscular. Mas isso não quer dizer que é só memória muscular. Isso quer dizer que é uma música que externa ao organismo interno, um ritmo de dança que, se eu conseguir ressoar
no organismo sobre as inflexões orgânicas. Tipo assim, ó, eu consigo fazer vasoconstrições e o produto desses decaimentos só fazendo retrato de cola-energia mecânica. Não só mecânica, mas existe o elo cognitivo que nos imanta, e esse é o que a gente vai chegar lá, que nos imanta a partir da absorção material consentida no eixo social. Então, o eletromagnetismo que as ondas solares desempregam nas matérias, insolando elas, nos assombra, e para construir o desassombrar delas, nós reiteramos ela num plano metafísico, o plano imaterial, o plano das ideias. Sobre essa meta de fazer o físico, a gente consegue gravar filmes metafísicos dentro de nós, a partir das experiências que a gente passa ou assiste. Por quê? Porque a gente consegue lembrar de peças e juntar essas peças e organizar o desembaralhado dessas peças. E aí, dessas peças eu consigo fazer movimentos desempeçados, né? Se eu tivesse com pressa, seria assim, ó, né? Não teria coisa. Agora, desimpressando é eu colher uma peça e fazer isso aqui, ó, com um ritmo constante, né? E aí todas essas peças me significam palavras e que são constituídas logicamente. Dentro de um complexo de leitura, né, ou de descompressão dessa colenergia lembrada, eu consigo lembrar e dissolucionar ela na metafísica do meu ser, no ambiente que me aloja a colenergia, fazer dessa coleção de energia uma energia que faz do presente, né, a minha o estabelecimento de mim mesmo a partir dessa efusão de memórias, né, dessa coberta de memórias que eu tenho dentro de mim, a partir desses filmes gravados que são retroprojetados por movimentos nobres, né? Movimentos nobres. Já viu um músico lembrando de uma música? Movimentos nobres, né? Ele desescala tanto essa música que ele cria vários tipos de memória para poder encontrar o ajuizamento, né? Ou seja, a conjunção que ele faz descrever essa música, porque tem muitos retratos dela, né? Tem vários conjuntinhos, e os retratos delas são de expressões no organismo, de expressões que fazem o que a gente chama de desatividade exponencial, né? Essas expressões vetoriais de escutar a música, de remanejar a música a partir de ações motoras, fazem coleções de desexpressões tão nobres nos eixos das atenções do organismo que eles criam placas motoras aqui de memória, entendeu? Placas motoras que o pequeno pulso já é o suficiente para poder fazer a exponencial, né? A interjeição exponencial que vai fazer a retroprojeção nesse plano,
E olha só a insolação do organismo sobre essa retroprojeção, né? Isso aqui é só um quadrante. Agora imagina as rodas desse quadrante, né? É isso aqui, ó. Vocês conseguem ver? Isso é a programação receptiva que escreve memória ao organismo. E aí você cria placas de motivo percussivo laborioso, né? Então você cria laboratórios dentro de vasos, laboratórios de ondas, que discursam ondas para fazer retroprojeção a partir dos movimentos que essas ondas fazem laborização. Nossa, isso é tão inteligente, cara. O organismo é uma... Aqui a gente consegue fazer instalação de placa motora a partir da relação desses dois sistemas aqui, ó. Porque esse sistema nervoso é o responsável por fazer placas motoras. Ele desmotiva o coração, sempre, né? A placa motora do coração é essa daqui, ó. Nodo sinoatrial. E precisa dessa placa motora, né? Ó, os nó sinoatrial. Na verdade é nó, né? Nó sinoatrial. O nó sinoatrial NSA, NASA, descrito por Kate Flack em 1907, localizado entre o átrio direito e o desembocadura da veia cava cranial, é considerado o marca-passo do coração. Viu? Porquanto coordena o seu sistema excitocondutor, né? Ou seja, a cadência rítmica constante, que varia muito pouco, parte da colinergia terminal ser lá no coração. A descoordenação terminal, o descompasso desse marca-passo, faz placas de rede, né? Placas motoras dos discursos diretos e indiretos que o organismo faz. O que são placas motoras? São desenhos inteligentes para fazer a integração da colinergia em lugares que vão desfibrilar a partir de memórias de compassos, né? Então isso aqui, ó, é uma música que determina nervosamente o coração a bater constante. Ela foi feita lá no embrião, né? Nessa fase aqui, ó, dentro da mãe, onde os óvulos eles estão sendo maturados. Aquilo que mais pulsa o ritmo desse envolvimento harmonicioso, que dissimetrifica numa constante de integração, de desenvolvimento do organismo, parte primeiro dessa raiz terminal. Então toda a colinergia que esse organismo sente se desenvolvendo no útero diz terminal nessa música aqui, ó. Então um marca-passo do coração é uma adequação do marca-passo da mãe, entende? Por desfisiologia, desfísico, desfilho dessa lógica. Isso é tão lindo, pessoal. É claro que a gente desproporciona a partir das superações, né, nós desproporcionamos a fração desse terminal a partir das forças de interação que dizem memória de experiência em nós e adaptação das forças, uma vez que depois de dentro da mãe a colinergia se torna muito superior. É o que a gente chama da luz, né? É isso que a gente falou no vídeo passado, se eu não me engano, a luz.
Então, dar à luz é desacordoar as dentro da capacitância desenvolvida com o passar dos anos e o aprimoramento dessas células sobre interjeição das forças no ritmo, né, de crescimento do organismo em adequação, a luz que diz superior de fora da mãe, né, ela diz a porcentagem que vai acontecer desvios a partir das experiências, né? Porque na vida uterina ela descompassa sobre as funções das adequações maternas. E aí depois disso vai mudando, né? Sobre o aculturamento das alas sociais em que a gente se encontra, né? Por isso que nós nos diferenciamos muito, né? A cultura que desesporta a importância, né, da convivência e aflora diferenças, né, nesses ritmos de expressão, revelam a cicatriz que a gente vai fazer nos desvios de terminais para fazer placas motoras nos sensos que vão descoerência para nós, força para poder movimentar os discursos diretos e indiretos dessas colenergias. Interessante, né? Então isso é a luz. Pá. E agora o que eu quero dizer para vocês, né? Que para poder desimantar toda essa sabedoria, nós nos alfabetizamos sobre a metafísica, né? Por quê? Porque o material ele é condutor de Sol, né? Sol é energia eletromagnética. A matéria sobre essa energia ganha energia mecânica, né? Então, o decaimento do Sol sobre a matéria evolui a energia que a gente chama mecânica, energia mecânica. E aí, os conjuntos de adequação orgânica dessas energias expressam variações no organismo a partir das matérias no meio que concorrem com essas interjeições, certo? Então existe um concorrer constante, céu e terra, céu e inferno, ser humano com ser humano. Então existe uma adequação escalar constante sobre a fonte solar. E aí essa adequação escalar, ela sofre várias variações de escala. Então, se toda a matéria o Sol escala ela, o Sol preenche. Então o Sol integra a matéria. Então a única coisa que vai acontecer é a desescalação do Sol sobre a matéria em perda desse Sol, né? Ou seja, perda da luz, da energia dessa fonte. E isso acontece conforme as horas passam. Então as horas predizem o futuro a partir desse eixo,
dessa cognição. Então a gente tem o Sol e as horas nos afirmando as atividades que as matérias vão fazer com o Sol, né? Sobre o efeito de Sol. Então a gente tem o gráfico que demonstra para cada matéria a sua orientação nesse eixo. E esse eixo material representa a nossa imaterialização que se faz, né, concentrado nessa atenção. Por quê? Porque ela se diz a luz, né? A luz do fim do túnel, a luz do vaso, a luz de expressão no vaso, é isso que diz. Ó. Então, isso que assina em nós uma expressão. Percebe? Então, isso são modelos de... É melhor desenhar assim. Isso são modelos de previsão, né? Todos esses riscos que já desriscaram em nós nos fazem prever os riscos que estão para acontecer a partir dos ritmos de entrada, né? Uma vez que nossas entradas estão com placas de energia, placas de colinergia difratadas nessa ejeção pelas portas sensitivas. Então, toda atividade ela é assim, ó. Ela chega, ela começa, o sol começa a bater e ela começa a se preencher de sol. Chega um momento que ela se preenche tanto que ela fica com a sua atividade no que a gente chama de saturação, né? Ele satura, então qualquer energia que entra aqui, ó, pela fonte, ela vai ser desexpressa. Ou seja, é a fonte encantando a matéria tanto que ela se desencanta brilhando. O brilho da matéria é a luz. É a luz e a expressão da luz que parte dela, que conduz dela. Logo, isso aqui são elétrons na sua orbital, desexpressando o núcleo dessa matéria, que está aqui, ó, nesse eixo cognitivo. E aí, quando o Sol cessa, esses varais de desexpressão cessam, porque a carga ela vai sendo perdida. Logo, a perda dessa carga vai fazendo onda, né? Então, administrar isso aqui é administrar ondas e suas percussões. A onda mais isso aqui é uma onda super poderosa. Quando isso aqui faz dupla onda, né? Quando isso aqui consegue ser organizado dentro dessa onda, essa onda se torna um ondão, ou seja, a ressonância. Isso é o fenômeno da onda em ressonância. Então existem vários fenômenos para essa onda que o Sol bate, fenômenos ainda estudados, né? No consenso do núcleo dos átomos que diz se carregarem sobre o Sol. Entendem? Então, o que o entendimento tecnológico de gerenciamento dessa organização para acolher o organismo fez a partir dessas placas? Para criar placas mais inteligentes, ele fez o alfabeto. Então, o alfabeto é a placa inteligente, placa que simboliza a matéria. Então, ó, placa inteligente que simboliza a matéria. Logo, a gente criou uma memória, banco de memórias. Por quê? Porque todo o processo de esticar
a matéria, estica a palavra e estica o banco que acordoa o meu ser em senso de comunhão com a associação preservada dessa matéria nessa placa de orientação motora, né, motora ou motivadora. Então não importa o valor de vibração que a matéria tem, não importa. O que hoje importa, né, é a associação de valores que fazem desencadear reações sensitivas. Então, ó, desencadear reações sensitivas. Então, existem várias portas que desencadeiam. Desencadear. Quem cuida disso são muitos químicos, né? Com as chaves para poder abrir reações. Como em parques de diversões. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Montanha russa. Olha que legal. A montanha russa longe do templo das atenções da circologia, né, do parque. A circologia que a gente enaltece aqui é o percurso sanguíneo e os obstáculos que podem acontecer. Logo, você veste. Isso significa que nós vestimos esse obstáculo nas pessoas a partir das difrações de entendimento das luzes como senso de descrever a nós e a atividade que elas nos carregam. Nessa promoção de nós para poder descarregá-la, né? Então a gente está sempre trabalhando para carregar mais energia em nós e despedi-la com orientações. Ou seja, a informalização dessa energia nos faz profissionais servindo desse decaimento sobre uma dispersão em um eixo cognitivo que nos receita ser nobres, ser seres sociais e serem eficientes para o meio em que a gente vive. E aí a montanha russa, ela mostra isso, né? Ela mostra essa relação sanguínea e os efeitos da onda, né? Um dos efeitos é isso, né? É o turbilhamento. E outro efeito é esse, né? É quando a gente tem uma pressão aqui, ó, que faz com que o sangue que tá vindo faça esse movimento. Então existem várias expressões do sangue dentro de um eixo de atenções, dentro de um organismo. Olha que montanha mais bacana. Ai, é incrível, né? Desencadear reações sensitivas. E aí a placa inteligente que simboliza a matéria, né? É isso, né? Isso é um sistema seguro de sobreviver e de fazer memória. Logo, se você não quer ter Alzheimer, você precisa de ler bastante, precisa de enfeitar bem os seus ambientes e todo dia cumprimentar esses enfeites de forma que você faz a interjeição das atividades solares que te carregam para poder fazer o preenchimento desses labirintos de desenvolvimento com a matéria, né? Que dizem materializar em você essa exponencial, né? Que eu falei, ó. Ela faz isso aqui, ó. Não entendo como é que
Qual que é a dificuldade para entender isso, né? Porque se o sangue é pressionado, a desexpressão do sangue em uma exponencial faz a interjeição dessa força, ação e reação. Não tem dificuldade. Ação e reação. Ação sobre os tempos de isso produz placa motora e coisa e tal. Ó, vamos fazer aqui para ficar com o ar da graça mais claro. A gente, no ambiente exterior, a gente tem as forças, né? Raios de sol. E aí, o que a gente faz com isso? As adaptações para essas forças. Logo a gente tem isso o tempo todo, né? Olha a lâmina celular fazendo a placa, ó. Para poder suportar essa vetor, a gente faz a placa. Vetor, placa. Vetor, placa. E aí, dependendo da entrada desse vetor, placa. E é assim, né? É assim para a arte, né? E vamos continuar aqui, ó. E essa é a maneira inteligente do homem fazer, desencadear reações sensitivas. E veja bem vocês, né? Como é bem isso mesmo, né? Quer ver? Vamos pegar aqui, ó. Um alfabeto. Então, nós temos os alfabetos. E eles de simbolizarem para nós recursos de montagem. Montagem do quê? Do quê? Da expressão das partes dos seres que têm atividade motora. Então, a placa inteligente que simboliza a matéria é a placa motora ou todas as placas motoras dos seres. Que seres? Os seres humanos. Os seres vivos, as espécies. E todas as espécies, elas são pequenas um dia e se tornam grandes em outro dia. E todas as espécies podem sofrer diferenciações, né, nas culturas. Vejam bem vocês, ó. Meu nome é Abner Kayali Kubeisi Rola. Opa, assim, ó, com acento circunflexo no ó. Então, esse aqui é o meu plano de fundo, né? Só que, dependendo da desexpressão que a cultura e o ambiente me faz, olha só o que eu posso fazer. Entendem? Existem as mudanças, né? Ó. Deixa eu selecionar só o... E eu posso mudar só algumas superfícies, né? Vejam vocês. Imagine que esse meu nome ele tá pelo desencadeamento enérgico, pela programação de energia, ou até mesmo para o meu vaso sanguíneo. Então a gente tem funções de derivação das expressões da colinergia em nós. E a gente tenta obedecer o recurso material para poder desenhar ou delinear essa rima alquímica, né? Uma vez que a gente deplora muito em academia as afeições com as matérias e as descarrega em quadros que dizem tolerância a partir dos limites de desafeiçoação rítmica. Então isso emprega os asseguradores, que dizem o rico é rico, o pobre é pobre, alguma coisa nesse sentido, né?
E aqui, nessa placa de energia, então, vou mostrar para vocês a desadequação das arcas que elas sustentam valores, né? Uma dessas foi o que eu falei, né? São os valores de afeiçoação. O labirinto dessa estrutura, né, de montagem dessas peças, fazem isso com as nossas musculaturas. Elas desempregam em regiões o que a gente chama de texto ou previsão, título, repassagem, decoração. E aí nessas decorações, ritmo, passagem, a gente passa despreenchendo os terminais com mais vetorização de expressão ambiente. E isso transforma a nossa empoderação de habilitar essas placas para poder fazer complexos motores ou desafeiçoações nos ritmos que nos envolvem as matérias, né? Ou os ambientes temáticos. Cara, é incrível. Porque todo mundo é o mesmo cobre. Porém, a gente só tenta se descobrir de forma diferente para poder generalizar ou desgeneralizar um sentido ambiente, né, de segurança, né? Então trabalhamos pela segurança. Vejam vocês aqui, ó, o encaixar dessa nota num vaso. Entendem? Sobre essa estação a gente tem isso, né? Não só isso, mas os decaimentos disso, né? Dependendo da onde que chega. Então, isso simboliza, olha só. Ele entra no vaso, colinergindo, e o vaso, ele se apronta para poder essa injeção. E aí ele se aprontando, ele sofre uma tendência eletromagnética conforme a fisiologia dos tempos de harmonização com esse símbolo. Por quê? Porque existem vários tipos de símbolos que predominam organizações de placas. Vamos ver eles. Alfabeto, alfabeto japonês. Então a gente tem vários tipos de elementos que fazem cognição nessas atribuições colinérgicas entre as placas de organização da matéria e do que elas imaterializam em nós, na metafísica. Né? Vamos ver, alfabeto judaico. Acho que é isso. Aqui. Viu? Então existem vários padrões de placa, né, de fazer essas modulações serem coerentes para a colinergia das instalações de obediências dos seres se desenvolvendo com essas matérias. E isso é desexpressão ou desimposição dos pulsos da colinergia, tentando os contê-los. É isso aqui, ó, comando para organizar o tempo, esticar a integração do homem com a natureza, o pulso e o desimpulso do efeito retrátil. E aí é isso, né? Aí você consegue olhar para algo e desimpulsar o algo a partir dessa laborização de preenchimentos que concorre com o eixo cultural que você percute na essência de desafeição, preencher nas suas raízes motores de integrar
os seus sensos para essa gerência, de simbolizar, né, a artéria a arte na área que rima. Legal, né? E olha a área, né? A área interior. E a área exterior é isso aqui, ó. Área exterior. Natureza. Essa é a área exterior. Só que o homem diz sobre tudo isso, desurbanizou essa área. E aí, urbano, ambiente urbano. E aí ele ambientalizou-se com o lado urbano da segurança. E aí desabitou. E o hábito desse ser humano tem feito essas configurações, né? Bom, era isso pro vídeo de hoje. Nada de mais, nada de menos. Vou ficando por aqui, um abraço a vocês, espero que vocês compreendam esse estado da arte, que ele é o primo, ele é a forma prima de desaconselhar você sobre todas as suas atenções artísticas, né, nessas tramas. E aí você consegue desinformar a si mesmo, fazendo as dissecações dos envolvimentos que as artes geram nos seus sentidos, e até a ponto de até se configurar a elas um controle maior, né, dessas observações e dessas atenções que o Sol prediz, né, fazendo interação com esses meios em um volume de tempo e de observação. E eu acho que era isso, né? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui.